Olá pessoas, meu nome é Lorena e esse é o Vire a Página, um cantinho para que eu possa discorrer sobre os meus pensamentos nos assuntos que me rodeiam, principalmente na esfera cultural, tipo livros, filmes, séries, etc. E para talvez despertar em você que está ouvindo agora um pouquinho dessas reflexões que eu mesmo vou fazer comigo mesmo, entende? Então, pode compartilhar comigo o que você achou. Nas redes sociais você pode procurar por Marcado com Letras, no Instagram, no Twitter e no Facebook, e deixa seu comentário lá ou sugestão, tá bom? Desafio Literário Queer, indicações de fevereiro, livros com protagonismo gay de preferência nacional e que não sejam YA. Como vocês que me escutam já devem saber, em 2023 eu trouxe um desafio de leitura para vocês e para mim também, para diversificar um pouquinho das nossas leituras nesse ano. E se você não sabe do que eu tô falando, tem post fixo lá no Instagram e aqui no YouTube também, explicando direitinho todo o propósito do Desafio Queer ML e as categorias, como participar, tudinho explicado para vocês. Nesse episódio de hoje, eu trouxe as indicações de livros de fevereiro, que são histórias com protagonismo gay, de preferência que sejam nacionais e que não sejam YA, ou seja, que não sejam jovem adultos, que é o tipo de livro que eu mais leio, então eu também estou tentando me tirar um pouquinho da caixinha. Bom, o primeiro livro que eu vou indicar é A Palavra que Resta, do Stênio Gardel, lançado em 2021, que é bem conhecido por aí. Conta a história do Raimundo. Ele é um senhorzinho de idade que decide aprender a ler e a escrever para poder ler uma carta que ele recebeu do garoto com quem ele teve um relacionamento quando ele era jovem. Eu ainda não li esse livro, tá na fila, mas eu ouço falar muito bem dele. Mas eu também sei que teve gente que se decepcionou um pouquinho em como esse livro foi vendido. De qualquer forma, é uma história nacional contemporânea, com uma perspectiva que a gente não encontra com facilidade por aí, que é a perspectiva de um senhor de idade, e pode ser encontrado bem fácil para comprar. Minha segunda indicação é o livro Vou Sumir Quando a Vela Se Apagar, escrito por Diogo Bersito em 2022, bem recente, que mostra a amizade de dois protagonistas sírios evoluindo para algo mais, mas que culmina numa tragédia e traz um deles para o Brasil na década de 1930. Ou seja, é uma ficção histórica sobre a perspectiva de imigrantes sírios que todo mundo elogia e que eu também ainda não li, mas eu tenho imensa curiosidade. A próxima indicação se chama Homens Elegantes, que é do Samir Machado, lançado lá em 2016 e que eu também comprei nessa época e adivinha, ainda não li, mas é um livro com uma edição belíssima, porém é um calhamaço, porque ele tem quase 600 páginas. Também é um romance histórico sobre um soldado brasileiro que é enviado para Londres com a missão de investigar uma rede de contrabando de livros eróticos para o Brasil em 1760. É um livro cheio de aventuras, duelos, perseguições, cavalos, literatura e também sobre o universo LGBTQ do século XVIII. Tem uma sequência para esse livro, mas eu ouço pouquíssimo falar e ela foi lançada em 2021. Um bom tempo depois do primeiro, e as duas vocês conseguem encontrar com facilidade para comprar por aí também. E aí, eu coloquei um livro nessa lista e eu descobri só depois que ele está esgotado no Brasil, mas eu não queria tirá-lo daqui. E esse também é um incentivo meu para vocês irem num sebo procurar esse livro, porque eu mesma já vi algumas cópias deles por aí, tanto na versão completa, entre aspas, quanto na versão curta. Eu tô falando de O Segredo de Brokeback Mountain. Sim, é daquele filme famosinho e tal, mas para quem não sabe, existe uma história que deu origem ao filme, que na verdade é um conto pequenininho, ele tem menos de 100 páginas, que foi publicado aqui no Brasil de forma separada lá em 2006, mas ele faz parte de uma coletânea chamada Curto Alcance, que foi lançada em 1999 pela autora norte-americana Annie Proulx. Eu não sei falar o nome dela, tá? Essa coletânea traz discussões sobre masculinidade num ambiente intrinsecamente masculino, que seria o interior de um estado norte-americano bem famoso pelos cowboys, violência, desertos, aridez, etc. Essa coletânea, ela pode ser encontrada também em sebos, e ela normalmente está bem baratinha, mas ela também está esgotada pela editora. Lembrando que o nome da coletânea se chama Curto Alcance, tá?
Quem mora numa caverna e nunca ouviu falar de Brokeback Mountain, a gente tem aqui a história do Ennis e do Jack, dois fazendeiros que acabam se apaixonando justamente nesse ambiente super tóxico e eventualmente destrutivo. É uma história muito sensível, me emociona só de pensar nela. É um texto muito brilhante. Se você não consegue ler, vá ver o filme, por favor, porque ele captura muito bem a essência do conto, que é bem curtinho e ele foi, na verdade, um pouco mais estendido no filme. E ele é bem emocionante, é aquele clássico que você não pode deixar de conhecer se você ainda não conhece Brokeback Mountain. Mais um para quem tá na caverna há anos. A minha próxima indicação é Me Chame Pelo Seu Nome, do André Aciman, lançado aqui em 2016, que é um dos meus livros favoritos da vida, porque o André escreve genialmente bem. Sei que o autor tem umas polêmicas por aí, mas meu sonho de vida é escrever igual ele. E aqui a gente tem a história do Hélio e do Oliver, no verão italiano, descobrindo um ao outro, se é que me entende. O livro é infinitamente melhor que o filme, tem muito mais beleza e eu acho que a narrativa aqui faz toda a diferença. Eu não li a sequência, entre aspas, mas leria esse aqui de novo, só para ter aquela sensação de choque e admiração que eu tive, que eu lembro de sentir lendo a estrutura narrativa que o André desenvolve. Esse livro é muito fácil de ser encontrado por aí, tanto na versão física quanto no e-book. De novo, se você não consegue ler, vá ver o filme, porque ele tem uma fotografia magnífica. E quem não acompanha adaptações literárias talvez não conheça, mas a minha próxima indicação é um livro que virou filme recentemente e que foi até bastante divulgado, que é Meu Policial, da Bethan Roberts. Nele a gente acompanha um trio, o Patrick, o Tom e a Marion, numa Inglaterra em que era legalmente proibido ser gay. E em como essa, entre aspas, condição de minoria afetou a vida dos três de um modo completamente surpreendente. É uma narrativa bem diferente para ver perspectivas diferentes de como é ser parte de uma minoria e de como é enxergar essa minoria de fora, não sendo parte dela e estando em um ambiente em que isso era completamente escandalizado e ojerizado, se é que eu posso dizer assim. Em particular, eu achei fascinante como não se nomeia nada nesse livro. Tudo fica meio que nas entrelinhas. Existe uma explicação científica para isso, eu vou falar bem rapidinho, mas também é uma explicação literária para o jeito como que essa narrativa foi construída, que parte do princípio do amor que não se ousa dizer seu nome. Uma citação tirada de um conto do Oscar Wilde, que acabou denominando uma espécie de ramo de estudo literário sobre a cultura homossexual dos séculos passados. Afinal, você literalmente não podia dar nomes para nada, pois você seria um criminoso só por ser quem é, e falar sobre isso podia literalmente te matar. A história aqui, ela é feita assim, ao meu ver, isso é uma análise minha, tá? Justamente pra gente entender como era viver nesse ambiente. E infelizmente ainda é em alguns lugares do mundo, né? O livro foi lançado aqui em 2022, o filme também, mas a história original é de 2012 e eu recomendo muitíssimo, é uma história muito emocionante. Eu terminei de ler, na verdade, tem pouco tempo, porque eu passei muito tempo em contato com essa leitura, porque ela me causava muitos sentimentos. Então, se você é uma pessoa como eu, que sente muito, sabe? Tem muitos sentimentos quando você tá lendo alguma coisa, vai com o lencinho, vai com a mente mais acalmada, digamos, porque você vai sentir muitas coisas. Próxima indicação é Sobre a Terra Somos Belos, por um Instante, do Ocean Vuong, lançado aqui em 2021, que é um livro escrito em forma de cartas, do narrador para sua mãe, que não sabe ler. E nessas cartas ele conta para ela sobre sua orientação sexual, discorre sobre violência, raça, masculinidade e os traumas que um garoto vietnamita teve ao crescer nos Estados Unidos. Esse ainda também está na minha lista de leitura, mas eu só ouço falar bem. Também é uma leitura que talvez um pouco mais densa e mais demorada, mas que parece ser belíssima, igual às outras que eu já indiquei para vocês.
Mais um nacional para a lista, Te Vejo na Final, do Aislan Monteiro, lançado de forma independente no finalzinho de 2022, agora na Amazon, disponível no Kindle Unlimited. Conta a história do Edinho Meteoro, um jovem jogador de futebol, cuja sexualidade acaba com a sua carreira, mas depois acaba reerguendo ela de novo. É uma história bem brasileira, bem sensível sobre masculinidade tóxica que permeia o esporte mais famoso do país e também sobre a própria questão de aceitação da sua própria sexualidade e como que isso pode mudar o jeito com que você enxerga o mundo. Para quem gosta de futebol, essa é uma aposta sem erro. E agora vamos para as minhas 4 indicações de histórias que não foram traduzidas para o português ainda. São 2 livros e 2 graphic novels. A primeira e mais importante de todas essas indicações, talvez a mais importante dessa lista inteira, é o livro Lie With Me. Eu falei sobre ele na minha retrospectiva de 2022, porque essa foi a minha melhor leitura do ano. E é uma história que vira e mexe, eu relembro, eu revivo na memória. Então eu tenho certeza que vai ficar comigo pro resto da vida. Lie With Me é a versão norte-americana de 2019 de uma novela lançada em 2017 pelo escritor francês Philippe Benson, que ganhou diversos prêmios literários. Então vocês podem ir sem medo, porque isso é o suprassumo da literatura. Eu não sei como descrever sem dar muitos spoilers, mas é uma das coisas mais românticas, mais melancólicas e poeticamente mais bem escritas que eu já li na vida. O narrador vai te contando sobre a juventude dele, em especial um verão que um de seus colegas lhe propõe que eles fiquem juntos, e em como isso muda completamente a vida deles dali pra frente. O narrador não é identificado até literalmente a última linha do livro, e isso faz toda a diferença. É melhor você ir ler sem saber nada e ir descobrindo aos pouquinhos. É uma narração em flashbacks, mas ela é cheia de acontecimentos que fizeram parte de diferentes momentos da vida de quem está contando. E quando você descobre quem é essa pessoa que está contando a história, dá vontade de reler tudo com outra perspectiva, só pra gente entender todas as entrelinhas que foram ditas e que na hora que a gente estava lendo a gente não pegou direito. Pra piorar, essa é uma história baseada em fatos reais. Eu esqueci de mencionar, mas o meu policial também é baseado em fatos reais, tá? Eu vou panfletar esse livro pra sempre, pra que todo mundo consiga refletir sobre como algumas escolhas feitas por nós e para nós podem moldar toda a nossa vida sem que a gente saiba. Eu ouvi o audiobook de Lie With Me, que é muito bom, pois o narrador consegue pronunciar todas as coisas que estão em francês, então isso dá um toque mais sofisticado à trama, sabe? E ele está disponível em várias plataformas por aí. A outra indicação em língua inglesa tem muito a ver com essa indicação anterior, pois conta a história de um jovem lutando para esconder a sua sexualidade numa Escócia cheia de conflitos religiosos e de gangues violentas. O nome desse livro é Young Mongo, de Douglas Stewart, lançado em 2022, e como já foi descrito por muitos, é uma história emocionante e reveladora sobre os limites da masculinidade, as divisões religiosas, a violência enfrentadas por muitas pessoas queers e os perigos de amar alguém demais. Por último, as 2 graphic novels. A primeira que eu vou indicar é a série Check Please, e tem um 2º volume, que é um compilado de uma webcomic que foi publicada em formato físico em 2 volumes e conta a história do Beatty, um garoto gay que ganha uma bolsa de esportes numa universidade para jogar hockey. Os 2 volumes contam os 4 anos de universidade dos jogadores desse time de hockey, além de desenvolver um romance bem fofinho, mas também bem maduro, tá? Não é uma coisa muito YA, não, mesmo porque eles têm entre 19 e 20 anos, até 23 anos, se eu não me engano. Alguns conflitos familiares também são desenvolvidos, mas principalmente fala da questão de ser uma figura pública no meio dos esportes e ter que lidar com a homofobia do público e também nos bastidores. Eu confesso que eu gostei muito mais do 2º volume que do primeiro, mas se você gosta do pano de fundo de esportes, de personagens bem fofinhos, muita gente compara Heartstopper a essa webcomic, mas eu particularmente não vejo muita comparação. Mas eu acho que tem a ver com os personagens serem fofinhos, a narrativa ser mais leve, apesar de tocar em pontos bem
conflitantes e polêmicos, assim, mas é de um jeito bem mais leve e bem maduro também. Então, talvez, se você gosta de Heartstopper e você gosta de personagens fofinhos e do pano de fundo de esportes, você vai gostar de Chuck. A segunda graphic novel está disponível no Kindle Unlimited. Ela é bem curtinha, bem fácil de ler, apesar de ser em inglês, que é Chef's Kiss, lançada agora em 2022, feita em colaboração com vários artistas. Nela, a gente acompanha a história do Ben, que ele acabou de se formar na faculdade e não consegue emprego na sua área, então, no desespero, ele tenta de tudo e acaba conseguindo um teste para trabalhar numa cozinha de um restaurante. É bem clichêzinho, assim, mas tem umas discussões válidas, bem rápidas, mas mesmo assim válidas, sobre propósito de vida, pressão familiar, e tem também ali um toquezinho de fantasia que eu, sinceramente, não gostei, foi o que menos me agradou na história toda, porém, se você gosta de um pouquinho de realismo mágico, isso aqui vai elevar a sua experiência de leitura muito mais. Além disso, se você gosta de cozinhar e se você gosta de comidinhas diferentes, acho que você vai amar essa HQ porque é cheio de receitinhas, principalmente no final. E é isso, essas foram as 12 indicações de leitura com protagonismo gay para vocês. Sei que a gente tem muitos outros textos com personagens que se encaixam nessa lista, mas eu tentei me ater à ideia de não indicar nada que seja jovem adulto ou pelo menos que não seja o gênero principal da história. Você já leu alguns desses? Se tiver qualquer outra indicação ou adendo aos meus comentários, fica à vontade para deixar por aqui no Instagram, no YouTube, tá? Me conta também se você pretende ler algum dessa lista e compartilha com quem você acha que vai se interessar. A gente se vê no próximo episódio. E antes de encerrar esse episódio, eu queria contar para vocês que o podcast está disponível no YouTube, no Spotify, aqui no Anchor, no Deezer também e na Apple Music. Vocês podem pesquisar por Vire a Página ou no YouTube pelo canal Marcado com Letras, que é o nome do meu site literário, e eu vou colocar o podcast Vire a Página dentro desse meu canal, ok? Então dá uma força pra gente e recomenda o canal, recomenda o podcast, recomenda as coisas que eu recomendei para as pessoas que você acha que vão gostar desse conteúdo. E a gente se vê na próxima.